Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, pessoal. Começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro com uma rodada com algumas surpresas, algumas grandes surpresas, mas que no frigir dos ovos não alterou muito a pontuação da tabela. Então, aqui comigo para falar sobre isso, Ailton Amalfi, e lá de Curitiba, o nosso querido Linhares Júnior. Gente, o que se pode dizer dessa rodada? Se confirmou que, mais uma vez, o Botafogo não jogou lá, Botafogo líder, né? Não jogou lá tudo o que se espera, teve um jogo bastante duro, como, aliás, se previa, contra o São Paulo no Morumbi, um jogo em que, se fosse para alguém ganhar, estava mais para o São Paulo do que para o Botafogo, mas o Lucas Perry fez a diferença. Como também fez a diferença a favor do Corinthians, o Cássio, num jogo que estava muito mais para o Cruzeiro, e, aliás, foi definido no último lance com um gol do Mosquito, que não jogava praticamente um ano. Amalfi, o que você diz dessa rodada? O que você tira dessa rodada? Eu acho que foi mais ou menos dentro do script a rodada, né? A gente achava que o Corinthians ia empatar, o Vasco teria chance de ganhar. Eu queria destacar a força e a diferença que faz a torcida, né? O Vasco e Santos voltaram a ter torcida, acho que 55 mil, 53 mil, vocês me corrijam aí, no Maracanã, e a torcida do Santos, o que estava para vender foi vendido, e a torcida fez a diferença. O Atlético não consegue jogar bem, e o Vasco foi lá, se aproveitou. O Vasco não tem elenco para estar onde está, podia estar melhor. E também eu achava que o Bragantino não fosse tomar essa chacoalhada que tomou. O Vasco até brigou muito para ter esse jogo no Maracanã, com presença de torcida, né? Porque se fosse em São Januário, mais uma vez teria portões fechados, não teria apoio da torcida. A torcida, numa situação delicada dessa do Vasco, faz diferença, né? No entusiasmo, na motivação dos jogadores e tal. E fez diferença, né? Grande público no Maracanã, o Vasco pressionou, conseguiu um gol logo de cara, né, com 4 minutos, e aí segurou o Atlético, que tecnicamente, com elenco e tal, é um time superior ao Vasco, isso é inegável, mas o Vasco foi na base da superação, né, um time que está se reinventando aí depois dessa janela de transferências na metade do campeonato, fez algumas contratações bem pontuais, né, para tentar sair dessa situação delicada, virou quase que um confronto direto, né? Porque a derrota trouxe o Atlético Mineiro um pouquinho mais para baixo aí, né? O Galo tem que ficar esperto para não, daqui a pouco, nesse bolo aí de brigar contra o rebaixamento, né? O Internacional, outro que jogou em casa, foi surpreendido pelo Fortaleza, né? A torcida do Inter contando com a vitória. Você vê que o Inter trocou de treinador, tirou o Mano Menezes e a coisa continua do mesmo jeito, né? E o Santos, gente? Não estamos aí deixando de lado um resultado, claro, um resultado fortuito, um resultado que o jogador achou que tinha saído uma bola que não tinha saído, mas, de qualquer maneira, um Santos que, mesmo antes daquele gol, já vinha crescendo. À medida da entrada do Soteldo, o time começou a criar mais, começou a agredir mais, e foi premiado com um gol que o Renato Gaúcho chamou de um gol de pelada. Aliás, o Renato é um dos poucos, talvez o único técnico, que tem a coragem de vir a público e apontar os erros de seus jogadores. Ele realmente manda e desmanda. Se tem alguém que tem o vestiário na mão, é o Renato Gaúcho. E, olha, eu não queria ser jogador do Grêmio nessa semana, não. No Grêmio, ele tem moral e tem estátua. Então, ele pode falar o que ele quiser, né? E aquele gol, até o câmera perdeu a bola. Até o câmera achou que a bola tinha saído, né? Como a gente já falou, o Santos jogou uma boa partida, o Soteldo mudou o jogo, e que diferença que fez a torcida, né? Parece que tem um pacto agora do Aguirre com a torcida, e faz muita diferença. Como fez no Vasco, a torcida do Santos fez muita diferença. Você vê, o Soteldo, né, estava à disposição no elenco, teve aquela encrenca com o Paulo Turra, né?
Paulo Turra perdeu o emprego, perdeu uma grande oportunidade profissional, na minha opinião, de comandar um time da expressão do Santos. O Soteldo foi reintegrado, você vê que ele faz a diferença. E o Soteldo é um tipo de jogador que, se você tem no elenco, você não pode desprezar a presença dele. Você tem que, tá com um problema com ele, senta, toma uma cerveja e resolve. Não dá para você ficar de picuinha com um cara do nível do Soteldo, o principal jogador. O problema é tomar só uma com ele, né? Toma quantas precisar, né, Amalfi? Até chegar no acordo. E, evidentemente, o Santos perdeu muito tempo com essa briguinha, né, do Paulo Turra com o Soteldo. O próprio Turra desperdiçou, acho que, uma grande oportunidade profissional. Vai ser agora um problema para ele se recolocar de novo no mercado, né, depois da saída do brilhante trabalho que ele fez aqui no Atlético Paranaense, campeão estadual, Libertadores e tal. Colocou o time em primeiro no grupo, né? Boa campanha na Copa do Brasil, levou até as quartas de final. E o Santos perdeu tempo no campeonato. O Santos podia estar numa situação melhor se não tivesse tido essa briguinha do Soteldo com o Paulo Turra. Se o Soteldo tivesse atuando já em jogos anteriores, talvez o Santos tivesse uma pontuação que não o deixasse estar na zona do rebaixamento nesse momento. É um time que vai se recuperar também. O problema do Santos, acho que é muito mais na parte administrativa, do lado de fora do campo, do que propriamente dentro do campo. Claro que há os grandes reflexos, né, ali na atuação do time, mas eu vejo potencial aí no Santos de recuperação. E a vitória de ontem sobre o Grêmio mostra isso, né? O Grêmio é um time, o Grêmio está brigando lá no alto da tabela, estava até ontem na semifinal da Copa do Brasil, então não foi um adversário qualquer que o Santos venceu, né? E agora, com a volta da torcida arquibancada, deve melhorar ali o rendimento. Só espero que os torcedores, pela situação do time, não percam de novo a cabeça, façam a bobagem que fizeram lá no clássico contra o Corinthians, né? Porque está muito claro que esse tipo de atitude da torcida causa um prejuízo enorme ao clube. Veja aí Santos e Vasco, né? Quantos jogos de portão fechado, sem apoio de torcida, e quando as torcidas voltaram, a diferença, os dois voltaram a vencer no campeonato. É preciso que o torcedor tenha muita consciência disso, né? Do papel dele como torcedor e do papel dele como cidadão, de se comportar num ambiente público, né? Ninguém tem o direito de ir lá no estádio e começar a apontar rojão para o jogador adversário, entende? Foguetório para dentro do gramado, isso aí é proibido pela lei, e a punição tem que ser realmente severa e rígida. E agora é o seguinte, né? Já tem o atenuante que não são primários, né? Torcedores de Vasco e Santos. Se repetirem os atos de vandalismo que cometeram, a punição será ainda muito maior do que já foi nesse primeiro momento aí para Vasco e Santos. Só para não fugir um pouquinho sobre o Soteldo, né? Eu estava brincando com um amigo meu, falou, olha, pelo Soteldo eu dava... Vocês já vão saber o time que eu tô. Eu dava o Adson, eu dava o Rony, eu dava o Juliano, uma ambulância e um milheiro de tijolos para o Santos, e vocês me davam só o Soteldo, entendeu? Ele mostrou que vale. Ele mostrou, ele entrou em campo, ele deu uma agilidade muito grande, ele teve inteligência, né, ao ataque do Santos, e ele com o Marcos Leonardo fazem do Santos, dão ao Santos uma perspectiva muito melhor do que essa zona de rebaixamento que está lá. Agora, quem parece não ter muita perspectiva é o Flamengo, né? O Flamengo jogou um primeiro tempo relativamente bom contra o Curitiba, voltou como se estivesse dormindo, tomou um gol no comecinho do segundo tempo, não jogou à altura do Curitiba, e se não fosse o gol do Gerson, estava amargando aí um empate que, plantel por plantel, não era para acontecer. Mas, mais uma vez, ganha lá, o Sampaoli ganha mais uma sobrevida. Será que já está realmente o destino dele selado? Será que ele chega ao fim desse campeonato brasileiro, ele, o Sampaoli? Olha, como eu só vi os gols do jogo ontem, eu não conseguia acompanhar. O Linhares, que estava narrando o jogo, acho que pode falar melhor de como foi o jogo, como estava o Couto Pereira. Então, o jogo mais de 30 mil pessoas, né? Casa cheia. O Coritiba saiu na frente com um gol de pênalti no comecinho do jogo. O Robson sofreu o pênalti e marcou. Não demorou muito, teve um outro pênalti num lance bem parecido do Marcelino Moreno no Wesley. O Rafael Claus, que apitou o jogo, marcou os dois. Ele nem olhou no VAR, né, para fazer revisão. Ele teve muita convicção, porque até os lances foram muito claros. O Gabigol empatou.
Logo em seguida, o Bruno Henrique, que foi o grande nome do jogo ontem aqui, é uma atuação brilhante, assim, ele fez a jogada pelo lado esquerdo, cruzou a bola para a área, o Vitor Hugo ajeitou de cabeça e o Arrascaeta virou o placar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem equilibrado. Quando o Flamengo fez o segundo gol, o Coritiba estava vivendo assim, um momento de instabilidade e o Flamengo explorou muito a jogada pelo lado esquerdo do ataque, onde estava o Diogo Batista, o jogador mais jovem do time do Coritiba, que sentiu muito o jogo ontem. Ele foi um dos destaques na partida anterior do Coritiba, mas ontem ele jogou muito mal, assim, estava assustado, me parecia, olhando o Gabigol, Bruno Henrique, né, Arrascaeta na frente dele ali, tendo que marcar esses caras, e ele não atuou bem. O Flamengo virou o jogo, dava a impressão que teria o jogo sob controle. No comecinho, o primeiro lance do segundo tempo, um cruzamento do colombiano Sebastián Gomes, que estreou recentemente aí no Coritiba. A bola passou, uma falha incrível da defesa do Flamengo, né, cruzou toda a extensão da pequena área, e o Edu, que está bem fora de forma, escorou na segunda trave e fez o gol do empate. Aí o jogo ficou no 2-2, estava se arrastando nesse 2-2. O Coritiba criou as melhores oportunidades, o time do Flamengo cansou um pouco, também porque teve decisão no meio da semana, né? O time deu uma arriada na metade do segundo tempo. O Coritiba criou várias oportunidades, não aproveitou, porque o Coritiba tem um problema muito sério, que é o setor ofensivo. Contratou agora o argelino Slimani, de 35 anos, que vem para tentar resolver esse problema no Coritiba. E o Flamengo foi, né, levando o jogo ali na maciota, né, satisfeito também com o 2-2. Parecia até que os dois times estavam conformados com o 2-2, quando no último lance da partida, ali já nos acréscimos, o Lisieiro, jogador de São Paulo, pegou uma bola, estava com ela dominada, sozinho, foi dar um passe, errou, deu a bola de graça para o Flamengo. Tocaram a bola para o Gerson não tinha marcação, estava perto da área, ele falou, vou arriscar, e deu um chutaço, fez um belíssimo gol, né? Um chute de canhota no ângulo, muito forte, indefensável para o Gabriel. Já eram 49 minutos do segundo tempo, e aí já não tinha mais tempo para a reação do Coritiba. O Flamengo venceu sem merecer, 3-2, o Coritiba perdeu também sem merecer. Eu acho que o resultado que caberia à partida seria o 2-2 que estava se desenhando. Para o Flamengo foi muito bom. O Flamengo vai para a terceira posição, fica ali na cola do Palmeiras, que é o vice-líder, e tentando diminuir a diferença para o Botafogo, que ainda é grande. E o Coritiba cada vez mais afundado lá na zona do rebaixamento, né? Agora a 7 pontos do primeiro time fora, que é o Bahia, e do Santos também, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Está numa situação cada vez mais complicada aqui o time paranaense, que, na minha opinião, deve ser rebaixado aí nesse Brasileirão. Já vejo muito pouca possibilidade de recuperação, né? Porque faltam 18 rodadas, Curitiba vai ter que ter um aproveitamento de pelo menos 50% a 55% no segundo turno, coisa que não vem conseguindo até agora, né? São só 14 pontos em 20 rodadas, é muito pouco. Por outro lado, Palmeiras e Fluminense venceram. Palmeiras parece que se reencontrou, passou aquela fase de certa instabilidade, e o Fluminense volta aí, se mantém no G4, e o Grêmio foi quem caiu, o Bragantino, mesmo também perdendo, continuou na 6ª colocação. Quer dizer, uma rodada que não alterou muito, a exceção do Grêmio, não alterou muito lá na ponta da tabela, né? O Fluminense jogou bonito e ganhou bonito, eu acho. Sendo assim, curto e grosso. E no Palmeiras, é impressionante a quantidade de jogador que faz gol de cabeça. O Arthur faz, o Rony faz, o Gustavo Gomes faz, o Luan faz, o Rafael Veiga faz, todo mundo faz gol de cabeça. E ninguém, a não ser os dois da defesa, que tem mais de 1,80, todos estão beirando 1,65 m, 1,72 m, por aí. A capacidade, mérito para os cruzadores e para a armação das jogadas pelas pontas do Palmeiras. É impressionante a quantidade de gol de cabeça que o Palmeiras faz. O Palmeiras jogou para ganhar e ganhou. É isso, um time sólido. Acho que, como o Botafogo já disparou, vai ser muito difícil alcançar. Mas se o Botafogo não tivesse com tanto ponto na frente, o Palmeiras tinha boa chance de ser campeão. O Botafogo, eu vejo só um probleminha para o Botafogo aí nessa vantagem que ele tem. Esse técnico português que veio aí para o lugar do Luiz Castro, o Bruno Lage, ele gosta de um empate, sabe?
Ele, o que ele joga para empatar é um negócio impressionante. Então, você vai ver que vai subir o número de empates e vai cair o número de vitórias do Botafogo aí na sequência do campeonato. Você vê que o Botafogo já empatou 2 aí seguidas, né? O Bruno Lage é um cara que preserva mais a parte defensiva do que a parte ofensiva. Ele fez isso lá na Premier League, ele foi treinador do Benfica, é um grande treinador, né? Mas eu acho que o Botafogo vai ganhar menos jogos do que estava ganhando e vai empatar mais jogos do que estava empatando. O Botafogo terminou o turno, não tinha nenhum empate, né? Você vê, já acumula alguns empates aí no campeonato. Então, acho que, e assim, vai empatando muito, os outros vão ganhando, a diferença vai encurtando a cada rodada, né? 2 pontinhos aqui, 2 ali. De repente, daqui a pouco, essa diferença fica ao alcance de quem vem atrás ali, Palmeiras, Flamengo, né? O próprio Grêmio, que está nessa briga para tentar se aproximar do Botafogo. Mas o Fluminense é um time que eu acho que também vai chegar muito forte aí nessa reta final do campeonato. O Fluminense está claramente com o foco na Libertadores, né? Vislumbra uma possibilidade imensa de conquistar o título da Libertadores, o Fluminense, que é um sonho da torcida tricolor. Então, Palmeiras, Fluminense, o Internacional que está mais embaixo ali, né? O Botafogo e o Corinthians e o São Paulo estão na Sul-Americana, então eles têm torneios ainda. Isso vai fazer alguma diferença aí na sequência, né? O calendário da Copa do Brasil também tem as finais entre o Flamengo e o São Paulo, então você vê, são alguns times que estão nesse topo da tabela, com muitas frentes abertas ainda no calendário, né? De repente, o Brasileirão passa a ser um foco um pouco secundário nesse momento decisivo. A Copa do Brasil é um campeonato milionário, o campeão leva muito dinheiro, já vai direto para a Libertadores, não precisa ficar se preocupando ali em G4, G6, pré-Libertadores e tal. Isso é possibilidade para o Corinthians na Sul-Americana. O Botafogo está bem tranquilo, né? Já está com a vaga na Libertadores e bem encaminhada, mas para o São Paulo, que está um pouco mais embaixo, né? Então, enfim, eu acho que isso aí vai também ser um fator importante aí nessa sequência de rodadas aí, porque alguns times vão ter aquela alternativa, vou poupar hoje porque eu tenho um jogo quarta-feira e tal, né? Então, acho que isso pode alterar um pouquinho aí esse rendimento estável de times como o Fluminense, como o Palmeiras, como o próprio Flamengo, né? Então, são times que estão em outras frentes aí que podem ter esse dilema de poupar ou colocar o melhor que tem em campo nas partidas. Quanto aos empates do Botafogo, Linhares, eu quero lembrar que eles ocorreram na ausência de um artilheiro, né? Ocorreram sem o Tiquinho. Não acredito que seja uma escolha do Bruno Lage. Acho que é a opção que o Bruno Lage tem, porque o Janderson, promissor, pode ser, mas não se compara. É o jogador que, na hora se vê com a possibilidade do gol, treme um pouco. O Diego Costa fez a estreia dele, mas foi uma estreia discreta, do jogador que não entra em campo há muito tempo. Por falar em estreia, muito boa estreia do Lucas Veríssimo, no Corinthians. Juntando tudo isso, dá para se pensar aí que temos um segundo turno com tintas um pouco diferentes do primeiro, não? Eu acho que sim. A diferença do Botafogo ainda é muito confortável, mas aquilo que o Linhares falou, 2 patinadas do Botafogo e 2 vitórias do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Fluminense, já coloca uma pressão que o Botafogo não tinha, né? E eu queria perguntar para o meu amigo Lito quando o Segovinha vai fazer o primeiro gol, entendeu? Porque aí nós temos que comemorar aqui no nosso franguinho. Tem que fazer o coro da música do Segovinha, né? Comemoraremos, sem a menor dúvida, mas enquanto ele estiver balançando as estruturas defensivas, enquanto ele estiver prendendo a bola lá na frente, enquanto ele estiver servindo, dando as suas assistências, não precisa gol. Lembre-se de Cláudio Coutinho. Gol é apenas um detalhe. Eu lembro mais do Dadá Maravilha. Não tem gol feio. O feio é não fazer o gol. Para centroavante, sem dúvida. E eu lembro do Cafu, que ele falou que tinha, acho que 300 gols. Uma vez eu vi uma entrevista dele. Ele falou, eu tenho 298 em treino e 2 em jogos oficiais. Cafuringa, ponta direita do Fluminense.
Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.